O plenário do Supremo reduz pena do senador Ivo Cassol e substitui a pena de prisão por multa e prestação de serviços à comunidade. Você vai ver também. Justiça Federal marca depoimento do ex-presidente Lula nas Zelotes para fevereiro de 2018. Lava Jato totaliza mais de 800 processos e 3.500 decisões e despachos do ministro Fachin, relator das ações do Supremo. Negados 6 pedidos de habeas corpus para extinguir as acusações contra o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, investigado na Operação Lava Jato. MPF defende que empresas que vendem pela internet com filiais no Brasil devem cobrar por serviços na moeda local e não em moeda estrangeira. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal reduz a pena do senador Ivo Cassol e substitui a prisão por multa e prestação de serviços à comunidade. O senador Ivo Cassol havia sido condenado pelo plenário do Supremo em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão pelo crime de fraude a licitações quando ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia. Nessa quinta-feira, os ministros decidiram diminuir a pena para 4 anos de detenção e substituir por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Eu conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte, para os fins de substituição, reduzir a pena do embargante a 4 anos de detenção em regime aberto, que substitui por uma pena restritiva de direitos. Como 5 ministros votaram para manter a pena de prisão e 5 votaram pela substituição, prevaleceu o entendimento mais favorável ao réu. Em caso de ação penal, havendo empate, sem que haja possibilidade de solução do impasse por força de impedimento, o empate é favorável ao réu. Me parece que esse é um princípio geral de direito penal em caso de empate. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a analisar recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que depois que a Câmara barrou denúncia contra o presidente Michel Temer, desmembrou o processo com relação a acusados que não têm prerrogativa de foro no Supremo. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, e os executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saldi. O relator, ministro Edson Fachin, votou para manter o desmembramento. Não se verifica qualquer prejuízo no desdobramento dos autos em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função nesse Supremo, sendo incorreto, com todas as vezes, afirmar que tal medida representaria a responsabilização indireta do presidente da República e dos ministros de Estado, em relação aos quais a denúncia se encontra suspensa por decisão da Câmara dos Deputados. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira. Além disso, por causa da importância do tema, o plenário decidiu adiar o julgamento em que se discute se os delegados de polícia podem celebrar acordos de colaboração premiada, até que o quórum esteja completo. Estavam ausentes, justificadamente, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de ontem. Karina, no julgamento do Ivo Cassol houve um empate, E os ministros usaram a jurisprudência para resolver a questão? Exatamente, Érica. No julgamento da ação penal 470, os ministros acabaram aplicando por analogia o que está previsto no regimento interno para casos de empate envolvendo habeas corpus e matéria penal. Então, para os ministros, no julgamento que foi finalizado ontem, dos 3 embargos de declaração, apresentado pelo senador Ivo Cassol, condenado nessa ação penal, e outras 2 pessoas, 2 outros réus também condenados, que à época dos fatos eram presidente e vice-presidente da comissão de licitação. E eles foram condenados por fraude à licitação, quando então o senador era prefeito de um município em Rondônia. Os ministros entenderam que, diante do empate nesses embargos de declaração envolvendo matéria penal, porque o ministro Luiz Fux se declarou impedido, porque já havia participado de um julgamento de um recurso quando era ministro do Superior Tribunal de Justiça, os 5-5 que acabou dividindo o plenário,
teve o mesmo desfecho daqueles recursos que foram apresentados na ação penal 470, ou seja, deve prevalecer, diz o regimento interno da Casa, e que foi aplicado nesse caso concreto. Quando houver empate em matéria penal, aqui no caso não era habeas corpus, mas foi aplicado por analogia, deve prevalecer aquela decisão que for mais favorável aos réus. E aqui, no caso, prevaleceu o voto do ministro revisor Dias Toffoli, que julgava parcialmente procedente esses embargos de declaração, que foram apresentados com o chamado efeito infringente, ou seja, buscava, através desses embargos de declaração, uma modificação da decisão do Supremo, que condenou o senador e os outros 2 réus em 2013 na ação penal. O ministro Dias Toffoli, no seu voto, e que foi acompanhado pelos outros 4 e acabou formando esses 5 que ficaram prevalentes na decisão da Corte na sessão plenária de ontem, e determinou um recálculo na dosimetria da pena, ou seja, reduzindo a pena que a princípio tinha sido aplicada de 4 anos, 8 meses de detenção para ser cumprida no regime semiaberto. Ele determinou que a pena seria de 4 anos para cumprir no regime aberto e também manteve a multa que havia sido aplicada. Mas, em razão dessa pena, ele converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para a prestação de serviços à comunidade. Então, esse foi o voto que foi prevalente, era o voto mais favorável, uma vez que a ministra Carmen Lúcia, relatora desses embargos de declaração e da ação penal, julgava esses recursos totalmente improcedentes, incabíveis, entendendo que não havia qualquer contradição, obscuridade, nem omissão, e eles tinham um caráter muito mais protelatórios de rediscutir toda a matéria que já havia sido decidida em 2013 e que, portanto, ela julgava improcedentes. Mas ficou vencida a ministra relatora, com os outros 4 ministros que votavam junto com ela, justamente por conta desse impedimento do ministro Luiz Fux. Esse foi o resultado, na verdade, tanto da sessão plenária da quarta e da quinta-feira, de todos os julgamentos que aconteceram, esse foi o único que teve uma conclusão definitivamente com o resultado no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão de ontem, quinta. Karina, um outro julgamento se iniciou aí para julgar recursos da Lava Jato, né? Deve ser retomado na semana que vem? Os ministros, eles iniciaram o julgamento, foram várias sustentações orais que foram proferidas, de agravos regimentais e inquéritos envolvendo várias pessoas investigadas, junto com o presidente da República, Michel Temer, numa possível acusação de participação ou integração de organização criminosa. Mas, nesse caso, o que aconteceu? O ministro, para que o Supremo Tribunal Federal possa investigar o presidente da República, é preciso, de acordo com a Constituição Federal, que a Câmara dos Deputados, órgão do Poder Legislativo Federal, autorize o Supremo a proferir a dar continuidade a essas investigações e possível recebimento de uma ação penal. Em outubro deste ano, a Câmara dos Deputados não autorizou o Supremo a prosseguir com as investigações com relação ao presidente da República, mas em relação aos demais investigados que, junto com o ministro, com o presidente da República, estavam sendo investigados também pelo Ministério Público Federal. Tudo veio para o Supremo. E para os demais investigados, não há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados. E, em razão disso, o ministro Edson Fachin, relator desses recursos e dessa investigação, determinou o desmembramento das investigações, porque esses outros investigados, como não têm prerrogativa de foro, não podem ser julgados em única instância aqui no Supremo, determinou que os autos fossem baixados para a primeira instância da Justiça Federal. E contra essa decisão, vieram os agravos regimentais, argumentando, dentre outras circunstâncias, que o processo deveria ser mantido aqui no Supremo por alguns dos investigados, ou que o processo não deveria ser encaminhado, essas investigações não deveriam ser encaminhadas para a Justiça Federal de Curitiba, mas sim para a Justiça Federal de Brasília, e em outros casos buscava-se o arquivamento dessas investigações em razão da ausência de justa causa para a sua continuidade, e a suspensão também do trâmite
dessas investigações e em razão da imunidade que havia sido dada ao presidente da República, também buscava, de uma certa forma, a extensão dessa imunidade para que eles não pudessem ser investigados. Então, foram vários recursos, vários agravos regimentais e inquéritos envolvendo Joesley Batista, Eduardo Cunha, vários outros investigados, menos o presidente da República, que acabaram se insurgindo contra essa decisão do ministro Edson Fachin. Apenas o ministro Edson Fachin votou na sessão plenária de ontem, julgamento suspenso, promessa para a retomada desse julgamento na próxima e última sessão plenária do ano, dia 19, na terça-feira, a partir das 9 horas, a gente acompanha aqui no Direto do Plenário. Até lá então, Karina, obrigada por hoje, a gente se vê semana que vem, então. Combinado. Até lá. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulga o balanço dos processos relacionados à Operação Lava Jato, que investiga crimes relacionados a desvios na Petrobras. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o relatório revela um total de mais de 800 processos instaurados, 3.500 decisões e despachos proferidos e 4.000 petições apresentadas pela defesa e também pelo Ministério Público. Os números impressionam. A Operação Lava Jato teve 183 inquéritos apresentados desde o seu início aqui no Supremo Tribunal Federal e atualmente 140 tramitam no tribunal. Vamos ver agora o balanço do relator. Desde que assumiu a relatoria da Lava Jato, em fevereiro deste ano, o ministro Fachin recebeu 125 inquéritos, 67 em tramitação no gabinete dele. Já foram apresentadas 13 denúncias, proferidas 169 decisões monocráticas, quase 700 despachos e recebidas 1.620 petições do Ministério Público e Defesa. Há 5 ações penais em andamento e 3 delas em fase final de tramitação. Nessas ações foram ouvidas 73 testemunhas e réus. Também foram homologadas 113 colaborações premiadas no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, homologou 78, o ministro Teori Zavascki 25 e o ministro Edson Fachin 8. E olha, entre as 5 ações penais que estão em andamento, uma delas está na fase de apresentação de defesa dos réus. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, negou 6 pedidos de habeas corpus para extinguir as acusações contra o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, investigado pela Operação Lava Jato. Ele está preso preventivamente há 6 meses por suposto envolvimento em irregularidades envolvendo a construção da Arena das Dunas, sede da Copa do Mundo em Natal. A defesa já informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As orientações dos especialistas em direito do consumidor para não ser enganado nas compras de fim de ano. Voltamos em instantes. Justiça Federal marca depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes para fevereiro de 2018. O ex-presidente vai ser ouvido em Brasília no processo em que é réu junto com os 2 filhos dele por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra de caças suecos. Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O interrogatório do ex-presidente Lula foi marcado pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui em Brasília. O ex-presidente Lula será ouvido na manhã do dia 20 de fevereiro. Esse interrogatório já havia sido adiado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aqui no Distrito Federal. O argumento do TRF é de que todas as testemunhas deveriam ser ouvidas antes do ex-presidente. A defesa de Lula indicou nesse processo 80 testemunhas, o que foi considerado pela Justiça como uma forma de tentar atrasar ao máximo esse julgamento. A denúncia é resultado de investigações sobre compra pelo governo federal de 36 caças suecos e sobre aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras. De acordo com o MPF, os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015, quando Lula, como ex-presidente, teria participado de um esquema para beneficiar empresas junto ao governo Dilma Rousseff. Lula é réu nesse caso por tráfico de influência, organização criminosa e lavagem
lavagem de dinheiro, junto com seu filho, o Luiz Cláudio Lula da Silva, e também os lobistas Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. O filho de Lula e os lobistas serão ouvidos no mesmo dia. O ex-presidente sempre negou essas acusações. Negou também que tenha influenciado na aprovação da medida provisória e na escolha dos caças pelo Brasil. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. 11 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas e roubos em 4 cidades do sul de Minas na manhã desta quinta-feira. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Varginha, Campos Gerais, Boa Esperança e Alfenas. A operação, que recebeu o nome de Faroeste, é de conclusão de uma outra operação com o mesmo nome, que começou no mês de abril. Ao todo, a polícia apreendeu 2 carros, maconha, cocaína, um revólver, calibre 32, munições, cerca de R$2.000 em dinheiro, além de um notebook e celulares. Conforme as investigações, os suspeitos também estão envolvidos em crimes violentos na região. Dos 11 presos, 7 foram detidos em Varginha, 2 em Alfenas e 2 em Boa Esperança. As festas de fim de ano aumentam o movimento nos supermercados. Na hora de comprar, é bom ficar atento para não ser enganado no preço, no peso e até na validade dos produtos. Panetone, frutas, pernil, peru, champanhe e peixes. Esses são itens indispensáveis na mesa de muitos brasileiros quando o assunto é Natal e Ano Novo. A variedade é grande, mas os compradores prestam atenção no que estão levando para casa. Primeiro, preço. Segundo, a consistência, a aparência e a validade. A atenção redobrada também tem o Túlio, e não só na época das festas de fim de ano. Eu presto atenção sempre nos detalhes, não no Natal, no ano inteiro. Data de validade, peso, formato da embalagem. Quem nunca ouviu falar naquele Chester com mais gelo e que acaba alterando o preço do produto? Tem também estabelecimentos que cobram a parte pelas embalagens. Alguns oferecem produtos adulterados aos consumidores, sem falar nos preços mais baixos na prateleira em relação aos cobrados no caixa. Todas essas práticas são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Para evitar prejuízos e transtornos, alguns cuidados simples podem ajudar, como sempre observar a validade dos produtos, levar uma lista de itens que serão comprados, conferir os preços das prateleiras e os cobrados no caixa, checar se o peso do produto está igual ao que aparece na embalagem e pesquisar bem antes de decidir qual produto levar para casa. Nesse momento de final de ano, é interessante você ficar atento ao estabelecimento comercial que você vai adquirir o produto, a data de validade do produto e além da marca do produto. Se o consumidor se sentir lesado diante de uma prática, ou sentir que há algum erro ali, algo impróprio para consumo dentro do produto que ele adquiriu, é interessante ele buscar realmente os seus direitos através tanto do PROCON ou como do Ministério Público, ou às vezes até de um advogado de confiança. A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, realiza hoje a segunda fase da Operação Senhores da Fome, que investiga o desvio de recursos destinados à merenda escolar no Amapá. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, 3 de condução coercitiva e 3 de busca e apreensão na capital, Macapá. Segundo as investigações, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Amapá exercia uma influência direta na administração da Agrocop, uma empresa investigada pela não entrega de alimentos de agricultura familiar para as escolas estaduais. Os membros do Conselho Fiscal da empresa também estão sendo investigados. Eles irão responder pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. MPF defende que empresas que vendem pela internet com filiais no Brasil devem cobrar por serviços na moeda local e não em moeda estrangeira. A gente volta já já. Representantes dos aeronautas e das empresas aeroviárias assinam hoje no Tribunal Superior do Trabalho o acordo coletivo da categoria, pondo fim ao indicativo de greve previsto para o fim do ano. Quem tem mais informações para a gente, direto do TST, é o repórter Daniel Vasques. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, Érica. Pelo acordo, os aeronautas vão receber um aumento salarial de 2,5%, mais 5% de reajuste nas diárias internacionais. Eles também terão direito a passe livre nos ônibus das empresas, podendo um aeronauta empregado de uma empresa utilizar o ônibus da outra. Também foram negociadas acomodações para descanso a bordo das aeronaves, folgas e limites de voos, escalas, de serviço e também de jornada de trabalho. A audiência de conciliação entre os sindicatos, ela foi conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, que comemorou o acordo assinado às vésperas das festas de fim de ano, período em que o número de voos aumenta consideravelmente, já que havia aí um indicativo de greve do setor. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Daniel, pelas informações. Brasileiros que fazem compra em lojas virtuais estrangeiras devem pagar em real. Para o MPF, vendas feitas aqui devem seguir as regras do mercado. O Ministério Público chegou a abrir um procedimento administrativo para apurar se é ou não legal uma prática bem comum feita por lojas virtuais de aplicativos de celular que cobram pelos produtos em moeda estrangeira. Para o grupo de trabalho do MPF da Câmara de Consumidor e Ordem, essa cobrança só é aceita em hipóteses excepcionais, mesmo se a base da empresa for estrangeira. O argumento é que as vendas são feitas no Brasil e, por isso, devem respeitar as regras do mercado nacional. Um caso recente foi com a empresa Apple, que deixou de cobrar em dólar. Agora, os produtos vendidos aqui no Brasil estão todos em real. O MPF participou dessa negociação e realizou 2 reuniões com representantes da empresa norte-americana. O grupo de trabalho afirmou ainda que vai continuar atento a possíveis outros aplicativos de venda que ainda ofereçam aos brasileiros produtos em moedas estrangeiras. E uma correção. Ontem, a Procuradoria-Geral da República informou que o valor das multas pago pelos executivos e ex-executivos da Odebrecht e da Braskem foi de 92 milhões de reais e que as multas a serem pagas somariam 266,6 milhões de reais. Os valores corretos são 116,6 milhões de reais depositados por 2 colaboradores e o total das multas a ser pago é de 515,8 milhões de reais. Uma menina que morava nos Estados Unidos com o pai e veio para o Brasil com a mãe sem autorização há 8 anos vai ter que retornar ao país norte-americano. Mas antes disso, o STJ determinou que psicólogos avaliem as condições da criança. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de uma mãe que quer que a filha de 9 anos de idade seja ouvida e passe por uma perícia psicológica. O objetivo é avaliar o estado emocional da criança que teve o retorno para os Estados Unidos determinado pela Justiça. A mãe trouxe a menina para o Brasil sem autorização quando a criança tinha apenas 1 ano. O pai, brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, ajuizou uma ação de busca e apreensão da criança com base na Convenção de Haia, assinada pelo Brasil. Como a Justiça brasileira determinou o retorno da menina para os Estados Unidos, a mãe entrou com um pedido para que a criança passe por avaliação psicológica e seja ouvida antes de ir para o exterior. O pedido havia sido negado pela Justiça Estadual. No STJ, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, defendeu a necessidade da perícia psicológica. Durante a sessão de julgamento, o magistrado destacou que a criança convive há 8 anos com os avós maternos e paternos, não fala inglês, além de outros aspectos que dificultariam a readaptação da menina nos Estados Unidos. O relator também afirmou que os interesses do menor devem se sobrepor a qualquer outro interesse jurídico, uma vez que é uma pessoa em desenvolvimento e pode sofrer danos psicológicos irreversíveis. Na decisão, o ministro estabeleceu que a perícia deve ser feita no prazo de 45 dias, com as despesas custeadas pela mãe, que foi quem pediu o procedimento. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.